Bem, pessoal, nós estamos aqui com o Sérgio Cavalieri, que é presidente da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o histórico da associação e como a associação tenta pensar hoje o desenvolvimento econômico, empresarial, junto com a responsabilidade social e com o compromisso firmado com os princípios éticos. Então, Sérgio, quero de início agradecer muito a tua disponibilidade e gostaria que você falasse um pouquinho quem é você e qual é a sua atividade como presidente da ADCE e o que é a ADCE. Professor, é um prazer estar com você e poder falar um pouquinho sobre a ADCE. Eu tenho uma paixão enorme pela ADCE, é um dos meus propósitos de vida. Então, eu sempre sinto muito à vontade, com muito entusiasmo que eu falo da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Eu sou engenheiro, sou casado já há 38 anos, 2 filhos, 2 netos, mais uma netinha a caminho. Sou católico, pertenço a um grupo empresarial familiar, já de quase 90 anos, então sou a 3ª geração desse grupo empresarial, com história ligada em Minas Gerais, uma família mineira, mas que foi se expandindo ao longo desses 90 anos pelo Brasil inteiro, com atividades pelo Brasil inteiro, e continuamos, então, levando adiante esse legado da família, que é empreender, e sempre dentro dos valores cristãos que herdamos lá da nossa bisavó, que foi uma das estimuladoras para que o meu avô, né, iniciasse o grupo empresarial. Então, tem valores da família aí, que são valores cristãos, que foram sendo, ao longo dos anos, cada vez mais fortalecidos dentro do grupo empresarial. E nós procuramos seguir nessa trajetória. Esperamos que as próximas gerações também. Professor, a gente costuma dizer que um dos fatores de sobrevivência tão longa do grupo foram os valores cristãos. Então, fizeram bem para o nosso grupo empresarial. Acho que pode fazer bem para todos os grupos empresariais do Brasil, empresas pequenas, médias, grandes, em todas as áreas de atuação na economia, sabe? Muito legal. Bom, acho que poderia falar um pouco, né, professor, da história, né, do movimento, né, mundialmente. O que você acha? Perfeito, perfeito. Pode Bom, explicar para a gente, então, um pouquinho o que é essa associação, como que ela nasceu, quais são os propósitos dela? Muito bom. Bom, não fui eu que fundei a associação, não é ideia minha. Estamos também seguindo adiante com essa excelente ideia, mas a ideia, na realidade, nasceu em 1931, na Europa, quando empresários católicos se reuniram, entendendo que eles tinham uma missão também a contribuir para a economia, para a sociedade em geral, além de conduzir as suas empresas, de gerar lucros e resultados, né, financeiros, que eles tinham uma contribuição adicional. E eles, nesse momento, 1931, é um momento histórico, né, da humanidade, até Primeira Guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. Em 1929 tem aquele episódio do crash, né, da Bolsa de Nova York, né? Então o mundo financeiro desaba, e com uma repercussão mundial, com quantidade de desemprego enorme. Quando a gente assiste os filmes daquela época, vê aquelas filas enormes das pessoas buscando comida, né, para serem alimentadas. Então, uma situação assim bastante crítica em termos mundiais, né? E também coincide nesse momento com o lançamento da encíclica do Papa Pio XI, da 40º ano, que celebrava justamente 40 anos da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de 1891, que foi a encíclica que inaugura as encíclicas sociais da Igreja Católica. Então, 40 anos depois, né, tudo aquilo que a encíclica Rerum Novarum tinha apresentado para o mundo não estava sendo totalmente utilizado, ainda longe disso, com essa grande crise mundial de 29, 30, 31. Então, os empresários europeus se sentem tocados com essa situação,
resolve, então, criar um movimento internacional, unindo as várias associações de empresários cristãos, católicos, que começavam a se movimentar em vários países europeus. E, então, em 1931 é criada a União Internacional das Associações dos Patrões Católicos. Esse movimento então, vai se espalhando por países da Europa e por outros países também de outros continentes do globo. E começa também a vir para a América Latina. Se não me engano, o primeiro país foi o Chile, o primeiro país da América Latina a ter um movimento de empresários católicos, né? E aqui no Brasil chegou em 1961, em São Paulo. Coincidentemente, 12 empresários paulistanos, né, semelhante aos 12 apóstolos, né, decidem, tomam conhecimento desse movimento, viajam até a Europa para conhecer melhor o movimento e decidem, então, fundar, em 1961, com o nome de Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, esse movimento aqui no Brasil. E aí, sempre inspirados nos valores cristãos, né, que a origem é o próprio Evangelho, mas que são permanentemente traduzidos, né, assim, adaptados, vamos chamar assim, ao momento atual pelas encíclicas, né? Então, nós temos agora, poucas semanas atrás, a encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, que é mais uma encíclica social da fraternidade, né, entre todos, e que é a forma que nós entendemos que as empresas, instituições em geral, devam atuar na sociedade, né? Buscando serem servidoras, buscando o bem comum, e lógico que a questão do lucro, da competitividade, da eficiência, produtividade, tecnologias, isso está presente o tempo todo. Mas o grande propósito por trás, a grande farol orientador, é fundamental que esteja conectado com a sociedade, com as aspirações da sociedade. Eu não consigo enxergar hoje nenhuma entidade, benemerente ou não, de lucro ou não, que esteja atuando na sociedade, que não esteja alinhada com os valores, com as necessidades da própria necessidade. Se há uma desconexão, algum problema, alguma ruptura vai acontecer em algum momento. Então, isso que nós defendemos, a associação ela tem esse propósito de formar os empreendedores, os empresários, os líderes, os dirigentes empresariais, dentro dos valores cristãos, dentro da doutrina social da igreja, para que eles empreendam com esse grande propósito e nas suas decisões, nas suas ações diárias, com essa preocupação do ser humano, de colocar sempre a pessoa humana, o ser humano, no centro dos negócios. E que ser humano é esse? São todas as pessoas, né? Os funcionários, os clientes, os fornecedores, a sociedade em geral. Todas as pessoas têm que se beneficiar com a atuação da empresa ou daquela instituição ou daquela entidade. Então, professor, espero que tenha esclarecido. Se não tiver, você, por favor, me questione, me pergunte para deixar bastante claro perfeito. dos propósitos e dos objetivos da ADCE. Então, parece que a ADCE ela trabalha com uma ideia de que é possível conciliar o desenvolvimento econômico da empresa, porque a empresa visa lucro, né? Porque a empresa precisa ter esse resultado financeiro. Mas a ADCE entende que a finalidade última da empresa não pode ser só o lucro, e é possível equacionar essa preocupação com um compromisso social, né? Entendendo que o ser humano deve ser um elemento central ali das atividades e práticas, porque, afinal de contas, tudo é focado no ser humano, né? O produto que é vendido pela empresa é para o ser humano. Exatamente, professor. E é interessante porque hoje nós vivemos o mundo do e, né? Antigamente, o mundo era muito do ou, né? Ou faz isso ou faz aquilo, né? Então, o meu produto ou ele vai ser bom ou ele vai ser barato, né? Ou eu vou fazer muito rápido ou eu vou fazer bem feito, né? O mundo hoje, no século XX, século XXI, é o mundo do e, né? Então, o produto tem que ser bom e barato, né? O produto tem que ser bom e ser feito rápido, né? As nossas ações. Então, é dessa forma que o mundo funciona, né? Então, hoje, na questão do lucro, né? Nós precisamos ter lucro e atender às demandas da sociedade. Então,
vamos chamar assim, é um novo desafio? Sim, é um desafio, mas é também uma oportunidade, porque as empresas, os empresários, os dirigentes, os empreendedores que enxergarem isso estão saltando na frente, eles estão conciliando essa nova forma, essa nova organização da sociedade em geral, né? É, e é lógico que tem desafios, né? As pessoas perguntam, mas isso é possível? É difícil, porque o mercado não funciona dessa forma, né? O meu concorrente às vezes não faz, mas o que dá a firmeza, né? O caminho que nos mantém, que dá essa liga para que nós, como empresários, né? Como líderes, como tomadores de decisão, o que dá essa firmeza de propósito, né? Do propósito e lucro, né? Então, o propósito é atender o ser humano, contribuir para a sociedade. Esse é o propósito. A minha empresa, a minha instituição tem que deixar o mundo melhor. Se a minha empresa não existir, o mundo tem que sentir falta da minha empresa. Não pode ser o contrário. Falo, não, eu vou fazer esse produto, mas vou ter que poluir um pouquinho. Eu vou fazer essa atividade, mas tem que dar uma propina ali. Eu vou fazer essa atividade, mas vou ter que deixar de pagar um imposto. Isso não funciona mais. Isso não é uma forma de operar. Nós não podemos aceitar essa forma de operação. Mas existe, muitas vezes, esses dilemas na nossa decisão, na nossa atividade empresarial. Esses dilemas aparecem, né? Porque nós vivemos no mundo real. Então, o que dá a fortaleza para que a gente consiga seguir em frente nessa direção de não fugir dos propósitos e continuar fazendo bem para a sociedade? No nosso entendimento, são os valores cristãos. É a consciência que a pessoa consegue absorver, essa força. Eu não sei explicar, eu não sei explicar bem, mas é a força, talvez, do Espírito Santo, né, aquele fogo que coloca dentro da gente, aquela inspiração divina, né, o Espírito de Deus dentro da gente que nos mostra. Esse é o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Vem que o meu fardo é leve, ser luz do mundo, sal da terra. Veja quantos ensinamentos, quantas inspirações a gente consegue buscar, né, no Evangelho, no ensinamento social cristão, na doutrina social da igreja, para orientar, iluminar e nos dar essa fortaleza de seguir esse caminho. E esse caminho é fantástico, é formidável, porque ele atende a sociedade e vai atender também a nossa empresa, que vai ser reconhecida como uma empresa boa, correta, honesta, de bons produtos, que trata bem as pessoas, trata bem os funcionários. Então, é isso que dá essa sustentação para a empresa, faz bem para a sociedade, faz bem para a empresa, faz bem para o acionista, para o dono, o proprietário. Então, esse caminho é um caminho fantástico, formidável, e que o trabalho que a DCE procura fazer é apresentar isso para os empresários, para os empreendedores, que a grande maioria nem conhece, né? E mostrar que até independente de religião, de crença ou fé, e são princípios que podem, e valores que podem ser adotados em qualquer situação, em qualquer tempo, e que é uma situação de ganha-ganha para todos. São valores universais, né? Eu acho que todas as Exatamente. empresas poderiam, né, se atentar para esse novo momento que o mercado está vivendo, né? No passado, ali após a Revolução Industrial, o único objetivo da indústria, da empresa, era produzir e gerar lucro, né? Esse modelo ele está fadado ao fracasso, né? Hoje a sociedade espera mais das empresas, né? Um compromisso social, responsabilidade ambiental, sustentabilidade. Acho que essas palavras são as palavras que agregam valor à marca. Me parece que a DCE trabalha muito com essa ideia, né? Preciso estar atento, conectado a esse novo perfil de sociedade que existe hoje e os desafios próprios do nosso tempo, né? Não dá para focar só no desenvolvimento da companhia, da empresa, só no lucro, pelo lucro, porque isso não agrega mais valor à marca. Pelo contrário, uma empresa como essa vai perder espaço no mercado, porque as pessoas hoje reconhecem qual marca que de fato tem valor, tem compromisso social e qual não tem. E é interessante, professor, a evolução, felizmente, a gente começa a ver essa mudança, essa virada de chave importante no mundo, e eu acho que aí o trabalho da DCE vai ganhar uma relevância, qualquer outra entidade que esteja trabalhando nesse sentido, vai ganhar uma relevância grande, porque nós estamos começando a conquistar o mundo financeiro. O mundo financeiro, vamos chamar assim, era a parte que tinha o coração gelado da empresa, né?
do mundo dos negócios, né? A área financeira sempre foi aquela área gelada e que só queria saber dos resultados, né, dos cifrões, né? Mas nós estamos começando a conquistar, até as pessoas ligadas ao mundo financeiro estão começando a perceber que há muitos riscos, né? A área financeira detesta risco, ela gosta muito de retorno, mas detesta risco. Então, ela começa a perceber que essa forma de atuação empresarial que visa só resultado, só o lucro financeiro, ela coloca a empresa num grande risco, porque a sociedade não aceita mais isso, né? Então, se a sociedade não quer a empresa, o cliente não quer comprar, outras empresas não querem fazer negócio com aquela empresa, a empresa não consegue mais uma licença ambiental, por exemplo, que é uma empresa que traz problemas ambientais, ou tem sérios problemas com Receita Federal, com imposto de renda, porque deixou de pagar os seus impostos corretamente. Então, isso começa a trazer um risco muito grande, né? Porque a empresa estava só visando resultados financeiros e só lucro. Então, a gente começa a ver o movimento de grandes fundos investidores internacionais, fundos o caso mais recente, caso real, né? Já há uns 2 ou 3 anos, o fundo BlackRock, que é um dos grandes fundos internacionais americanos, ele administra cerca de 10 trilhões de dólares, né? 10 trilhões de dólares, uma quantidade absurda, 3 vezes o PIB do Brasil, né? Então, a quantidade de dinheiro que eles administram equivale, o Brasil, para produzir esse dinheiro, precisaria trabalhar 3 anos, toda a produção do Brasil, entregar para esse fundo que chama BlackRock, quer dizer, pedra preta, né? Administrar. Então, o presidente desse fundo começou, e é um fundo que investe em várias empresas. O fundo diretamente não faz nada, não tem nenhuma atividade empresarial. Ele pega o dinheiro de aposentados, dinheiro de servidores, dinheiro do público em geral, do mundo inteiro, e aplica em empresas. Então, ele tem uma responsabilidade de estar retornando esse dinheiro para os seus investidores, né? E ele começou, então, e ele aplica esse dinheiro em várias empresas. Ele começou a mandar, o presidente começou a mandar carta, né, já uns 2 anos atrás, e esse ano lá em Davos, ele foi lá falar sobre isso, falando, olha, eu quero lucro, mas a empresa tem que ter propósito, tem que prestar atenção nas questões ambientais, toda a questão ligada a clima, aumenta a temperatura mundial, né, os impactos que isso traz para o planeta, e falar nos aspectos também da pobreza, do aspecto social, como é que as empresas estão se posicionando no longo prazo. Eu não quero saber de resultados no curto prazo, quero saber o que vai acontecer no longo prazo, temos que olhar mais adiante. Então, no momento que um fundo que só administra dinheiro, a única coisa que ele faz é pegar dinheiro do investidor, colocar dinheiro nas empresas, não produz nada, ele só mexe com o dinheiro o tempo inteiro. Quando ele começa a ficar preocupado aonde que o dinheiro está indo, como que o dinheiro está sendo investido, o que as empresas estão produzindo, então é um sinal de alerta que ele não quer saber só do resultado, ele quer saber também da sustentabilidade, que, a meu ver, vem dessa forma de atuação com a preocupação com o ser humano, com a sociedade, qual o impacto positivo que a empresa está causando durante a operação dela. Então, acho que estamos rompendo aí uma barreira importante que é da área financeira, na parte de finanças do mundo, que finalmente começa a observar, talvez pelo lado aí da ameaça, do risco, mas antes tarde do que nunca. Então, vamos começar a nos mover firmemente nessa direção, porque não tem como dar errado se estamos seguindo valores que nos foram apresentados por Cristo. Né? Seria impossível, inimaginável pensar, né, uma empresa atuando contra os valores cristãos. Né? Isso não vai dar certo. Sérgio, me diz uma coisa, até um tempo atrás as empresas pensavam que cumprir a legislação vigente era o suficiente, né? Então, eu atuo nos marcos legais e está tudo bem. E hoje a gente sabe que não basta cumprir a legislação vigente, né? A empresa precisa ir além, precisa ter um compromisso um pouco mais abrangente e um pouco mais firme com a sociedade e com todos esses elementos que você elencou, né? Sustentabilidade, com o meio ambiente, assim por diante. Como que fica a ética, então, dentro dessa perspectiva empresarial? Pensando aqui na proposta da associação, que espaço que a ética tem hoje nas relações comerciais, nas relações internas das companhias? Eu estava lendo aquele decálogo que a associação
de dirigentes cristãos de empresas tem, vi ali 10 princípios que norteiam a atividade empresarial. Então, como que é o espaço da ética aí? E será que pensar a ética hoje no campo da atuação empresarial, ela traz algum resultado para além daqueles resultados que já são óbvios, né? A melhor, as pessoas começam a se relacionar com mais segurança com aquela marca, com aquela empresa, mas além disso, quais são os outros resultados que a gente pode esperar de uma empresa que trabalha com um compromisso firmado com princípios éticos? Professor, hoje em dia, né, no mundo com a evolução da tecnologia aí, a partir da década de 90, do século passado, né, e muito fortemente agora no século 21, né, esse ano ano de 2020, ano de pandemia, a gente viu como a tecnologia já estava presente, né, e não era utilizada, mas, enfim, hoje a revolução tecnológica fez uma mudança de época na humanidade também, né, no planeta, né? O mundo hoje todo está conectado, né, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e o mundo todo existe uma interdependência global. Todos dependemos de todos. Um exemplo claro agora, né, o vírus surgido na China, como rapidamente se espalhou pelo mundo todo e como afetou o funcionamento, a operação, até das cadeias de suprimento, quando, né, interrompeu algum suprimento de matéria-prima de um país para o outro, isso, a complexidade que o mundo opera hoje, né? Então, o mundo todo está interconectado e somos interdependentes. Então, com isso, essa transparência global que nós temos, trazida pelo mundo da tecnologia, o tempo inteiro nós estamos sendo gravados, estamos sendo filmados, observados, escrutinados pelas redes sociais, e essa nova forma que o mundo funciona. Então, até alguns anos atrás, a gente ainda percebia algumas atitudes não éticas das empresas que passavam despercebidas, né? Uma fraudezinha aqui, uma fraude em outro lugar, um produto que não atendia muito bem a especificação, a exigência de algum órgão regulador. Isso passava despercebido, o mercado aceitava, falava, não, isso é assim mesmo, o consumidor era menos exigente, vamos chamar assim, mas a sociedade mudou, né? Com a questão da transparência, da comunicação em tempo real, né, câmeras pelo mundo inteiro, câmeras nos celulares, tudo sendo gravado, tudo sendo observado, o tempo inteiro nós estamos sendo avaliados na nossa atividade empresarial, na nossa atividade nas nossas empresas, por tudo aquilo que nós estamos fazendo. E o mundo as pessoas não estão aceitando mais o que a gente antes empurrava para debaixo do tapete, o que a gente encobria um pouco, né, e ia tocando a vida. Nem o mundo financeiro não está querendo resultado mais das empresas que atuam dessa forma, porque eles começam a enxergar os riscos, né? Então, eu diria que o espaço para a não ética ou atitudes antiéticas hoje em dia está cada vez menor e tendendo a zero, né, como a gente diria na matemática, né? Está tendendo a zero. Então, a sociedade não está aceitando mais. É lógico que em alguns casos, né, vamos dizer assim, de desvio de conduta, casos assim, excepcionais, mas a regra geral, acho que o movimento da humanidade, o movimento da sociedade, é no sentido de exigir que cada vez mais as coisas sejam corretas, certas, honestas, transparentes. E eu diria até que um desafio para as empresas da hipertransparência, né? Aquela transparência total. Então, se nós, como líderes empresariais, não pudermos dar transparência de alguma atitude nossa, é preciso ficar atento, porque podemos ter problema mais à frente. Então, se eu não puder falar para o meu filho, por exemplo, para o meu neto, de alguma atitude que eu tomei, de alguma decisão que eu tomei, é porque provavelmente aquela decisão não foi muito boa para a sociedade ou para as leis daquele país ou regulamentos daquela região. E se não é boa, isso é um risco, no médio, no curto, médio ou longo prazo, é um risco que eu estou trazendo para a minha
a empresa ou para os acionistas, né? Então, eu diria que hoje a ética ela é necessária, é indispensável, e aqueles líderes empresariais, os líderes de instituições que adotarem isso antecipadamente, ou com mais rapidez, com mais caminhar nessa direção com mais velocidade, estarão tendo uma vantagem competitiva, estarão se destacando com as suas entidades, com as suas empresas, no mundo dos negócios. Aí terão a sua reputação fortalecida, marcas fortalecidas. É aquela compra que a gente faz, professor. A mãe vai no supermercado, compra um determinado produto, pega na prateleira um produto que já conhece, uma marca que já conhece, abre aquele potinho e imediatamente dá a comida na boca do filhinho de poucos meses, né, de 1, 2 anos, porque tem uma confiança absoluta naquela empresa. Então, vejam, a questão da confiança, ela é fundamental hoje no mundo dos negócios. Quando você consegue conquistar a confiança, implantar uma marca, uma reputação no mercado, isso tem um valor espetacular, um valor fantástico para uma organização. E quando você tem uma atitude que é o oposto, quando você começa a destruir a sua marca, começa a criar manchas para a sua marca, isso aí é uma destruição de valor absoluta, um risco, uma temeridade total para qualquer empresa. Então, eu diria que essa é a relação hoje do mundo dos negócios com a ética, com a transparência e com essa construção de confiança que é tão importante para a sobrevivência das empresas e das organizações. E sem falar também que os próprios colaboradores eles se sentem mais incluídos no processo da empresa, né? Acabam produzindo mais, eles não querem, se eles sabem que a empresa tem compromisso social, é uma empresa que tem princípios que norteiam todo o processo, é difícil um colaborador desejar sair da empresa, né? Então, eu acho que isso acarreta aí uma série de benefícios, tanto com o consumidor final, mas também com aqueles que fazem parte da cadeia de produção. Acho que a empresa só tem a ganhar quando ela assume aí como uma das suas missões desenvolver toda uma agenda comprometida com a ética, com a transparência, com a sustentabilidade. E Sérgio, se uma empresa tiver interesse em fazer parte da associação, como que o empresário tem que fazer? Basta entrar em contato com a associação? Qual é o procedimento? Hoje, professor, nós estamos atuando também como, né, nos adaptamos aí ao século XXI e estamos atuando totalmente da forma remota, à distância. Então, hoje nós temos as várias regionais aqui pelo Brasil, a DCE está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Espírito Santo, Sergipe, Rio Grande do Sul. Iniciamos agora recentemente, voltamos na atividade recentemente em Santa Catarina. Esperamos, quem sabe, em breve retomar também no Paraná, que já tivemos também um núcleo aí em Curitiba. Estamos agora em conversas bem adiantadas em Maringá, para instalarmos um núcleo em Maringá. Então é só entrar na internet aí, dar um Google lá no ADCE, nas próprias iniciais, né? ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, e vai encontrar lá um site da DCE Minas Gerais, São Paulo, o site da DCE Brasil está sendo remodelado, e ali entrar em contato com a gente. E hoje nós somos uma entidade de formação, nós formamos, né, os empreendedores, os empresários, dentro dos valores cristãos, e com isso procuramos fazer com que eles levem para o seu dia a dia empresarial, fazendo essa transformação na sociedade. Então, a formação, assim como as faculdades, as universidades estão formando também à distância, nós estamos formando à distância também. Nós temos um programa que chama Empresa com Valores, né? Empresas com Valores, e esse, então, é uma forma são módulos, né? São de 10 reuniões, um grupo, né, que se forma naquela localidade, naquela cidade, naquele bairro, um núcleo que tomou conhecimento da entidade, quer então iniciar esse trabalho, e faz justamente essa pergunta que você me fez: como eu inicio? Comece com empresa com valores, porque já temos todos os módulos, né, de formação
e de encontros, todos virtuais, começando a estudar um pouco dessa conversa que nós tivemos aqui, lá da história de todo o ensinamento social cristão, da doutrina social da igreja, na encíclica Rerum Novarum, depois vamos caminhando nas encíclicas, e depois vamos evoluindo em outros documentos da igreja, também estudando os documentos da igreja, fazendo essa reflexão toda virtual, com outros empresários, outros empreendedores, fazendo uma partilha com outros empreendedores, uma troca de experiências, e é uma evolução para que a gente possa, primeiro, conhecer, né, o que é o ensinamento social cristão e como isso é aplicado. E nessa convivência entre os grupos e depois entre os vários grupos do Brasil todo, sempre troca de experiências, troca de informações, cases, fatos que aconteceram, fortalecimento, né, desse caminho, dessa direção, aí possibilidade de trocas internacionais. Hoje as várias ADCEs do mundo todo, da UNIAPAC, estão presentes em 45 países, são mais de 20 mil associados, né? Então, é uma entidade forte, representativa, sempre guiada pelos valores cristãos, tanto com um alinhamento de propósito muito forte. Então, as pessoas que se sentem atraídas por essa forma de trabalhar, né, de querer conhecer mais os valores cristãos, vão encontrar na associação essa grande similaridade de pensamento, de valores e um fortalecimento muito grande nas suas convicções para seguir nesse caminho que nós entendemos que é o melhor caminho para a sociedade e para as próprias empresas. Perfeito, muito bom. Qualquer empresa pode fazer parte, qualquer porte, qualquer área de atuação. Sim, nós queremos justamente chegar nos pequenos e médios empresários, nos micro até, porque são os grandes geradores de emprego, né? E de renda também. Então, se essas empresas pequenas, médias e micro estiverem atuando dentro desses valores, nós teremos um outro ambiente de negócio no país, no Brasil, um ambiente mais ético, que valoriza as pessoas, contribuindo para o bem comum. Então, a gente entende que é um movimento assim, de um alto valor, de alta relevância para a sociedade. Então, nós queremos espalhar essa boa notícia que nós temos para dar para o maior número de empresários possível. Daí a criação desse programa, né, à distância, com ensinamento, com EAD, com ensino à distância e com essa capacitação, para que a gente possa multiplicar e amplificar esse movimento. Perfeito, Sérgio. Eu quero te parabenizar aí pela presidência, né? Você está à frente da associação. Eu sou professor de ética e eu confesso que eu fico muito feliz em ver que existe já há um bom tempo iniciativas como essa, né? Nós sabemos que o mundo está em transformação e é mais necessário do que nunca que as empresas acompanhem todo esse processo, né? Já não dá mais para produzir, para desenvolver processos como foi feito no passado, sem qualquer responsabilidade, sem qualquer preocupação com os impactos da atuação empresarial para a sociedade, para o meio ambiente e para as gerações futuras. Então, eu percebo que o propósito da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas está conectada com esse novo perfil de empreendedor, de empresário, que é desejado aí para o século XXI. Eu quero agradecer muito a tua disponibilidade em conversar aqui com a gente. Vou deixar o seu contato aqui na descrição desse vídeo para que qualquer empresário que nos assista possa, se tiver interesse, entrar em contato com a associação e buscar mais informações. Mas muito obrigado mesmo aí pelo teu tempo. Obrigado, professor Edmar. Foi um prazer conversar com você e espero que esse vídeo tenha essa nossa conversa, que esse bate-papo tenha uma boa repercussão e que sensibilize muitos corações, muitas almas, para a gente poder seguir junto nesse caminho que a gente acredita muito, tem muita fé, que ele certamente levará a melhores resultados para a sociedade brasileira. Perfeito, muito bem, muito obrigado. Obrigado.